Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho. Hoje a gente vai dar continuidade, à nossa aula número 3 sobre o município de Serra do Ramalho. Tá? Vídeo aula esse que vai servir aí, ajudar na sua preparação para o concurso daquele município. Então a nossa aula 3 nós vamos falar sobre a economia, da Serra do Ramalho, de Serra do Ramalho. E aí a gente já fez aula 1, aula 2, aqui é a aula 3 e teremos aí as próximas aulas ainda. Então, pessoal, desde já eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, tá bom? Desse o like, ativasse o sininho, porque dessa forma o YouTube ele vai entender que você gostou, do conteúdo e ele vai recomendar quando a gente lançar nossas próximas videoaulas, tá bom? E você vai receber a notificação caso você tenha ativado o sininho de notificação, tá bom? Então, se inscreva, dê o like, tá? É a maneira também que vocês vão estar contribuindo com a gente. Pessoal, e nessa aula número 3, a gente vai falar sobre a economia, mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários, sobre a estrutura da prova, tá? A prova ela vai ser realizada aqui pela banca Consulpan, não é isso? E ela vai ter a seguinte estrutura: 40 questões no total, língua portuguesa 5 questões, noção de informática, direito administrativo e constitucional e matemática. Essas disciplinas, essas 3 disciplinas aí terão 7 questões, tá? A soma de todas elas, E aqui, sobre o município de Serra do Ramalho, teremos aqui 8 questões. E o conhecimento específicos do seu cargo, teremos aí 20. Totalizando, pessoal, 40 questões, não é isso? Então, cada questão ela vale 2,5 pontos. E você não pode fazer mínimo de 50 pontos, tá? Se você fizer menos de 50 pontos, você já vai ser eliminado. E assim, nosso mini curso aqui, nossas videoaulas, elas serão focadas aqui no conhecimento sobre o município. São 8 questões, tá? Sobre esses conhecimentos do município. E aí é importante porque 8 questões de 40 dá em torno de 20%, da prova, um quinto da prova. Então, com certeza, esses conhecimentos aqui vão fazer muita diferença, tá? Na sua prova. Só vai ficar atrás aqui dos conhecimentos específicos, que no caso são 20. Tá? Então, é importante que vocês estudem esse conteúdo, tá? De maneira efetiva, fazendo aquelas pausas, que eu sempre falo, anotações para você fazer suas revisões. E aqui nos conhecimentos do município, que nós iremos tratar, estamos tratando, inclusive, tem a história de Serra do Ramalho, os aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Falou também de datas importantes, a emancipação, a fundação, a promulgação da lei orgânica também, a data, a administração municipal, datas significativas comemorativas, fatores econômicos da cidade. A gente vai falar hoje dessa parte da economia e demais aspectos gerais a respeito de Serra do Ramalho. Então, são conteúdo importantíssimo, se caso você queira realmente competir nesse concurso, estar dentro ali do pessoal que está estudando de forma efetiva. Tá bom? Então fica até o final da nossa videoaula, porque lá no final a gente vai fazer umas questões, tá? Para a gente revisar os dados aqui que serão expostos durante esta aula. E aqui, falando da economia, sobre o trabalho e rendimento de Serra do Ramalho, que são dados oficiais do IBGE, o salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2 salários mínimos. Quer dizer que os trabalhadores formais são aqueles de carteira assinada, servidores públicos, e o salário médio deles é de 2 salários mínimos, o que oferece uma visão sobre as condições de renda daqueles que estão formalmente empregados na região. No total, 2.515 pessoas estão ocupadas formalmente, o que eu falei. Aí apenas 2.515 estão ocupadas formalmente de carteira assinada, servidores públicos municipais, representando aí 7,35% da população total do município. Além disso, uma parcela significativa da população, 53,7%, vive com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, um número muito baixo,
um número muito alto de pessoas, né? Aí mais da metade da população vive com, no máximo, aí até meio salário mínimo. Isso é um dado de 2010. Esses números destacam os desafios enfrentados, né, pela população, com grande parte vivendo com renda limitada, refletindo a realidade socioeconômica do local. Dando continuidade a respeito da economia, né, os dados econômicos do Cerrado Ramalho revelam aspectos importantes sobre o município. Em 2021, o PIB per capita, né, quer dizer, todas as riquezas produzidas no município no ano de 2021, se fosse dividido essas riquezas em valores aí pela população, daria esse valor aqui, né, esse total de 13.121,69. Quer dizer que é a produção média, né, de cada indivíduo durante o ano de 2021, R$ 13.121,69, fornecendo uma medida da riqueza gerada por habitante. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, medido em 2010, foi de 0,595, indicando o nível médio de desenvolvimento humano. Né? Essa informação aqui também é importantíssima. Né? E é importante, né, dizer que o IDH ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, né, ele representa uma qualidade de vida maior. Aí para dar esse valor, né, esse IDH, para ele gerar esse número, é feito estudos aí com base na expectativa de vida da população, né, na educação e no serviço de saúde. Tá? Então, países europeus aí como a Noruega, a Suíça, né, tem o IDH é próximo de 1, pois a qualidade de vida é muito boa. Né? Aí vocês verem, né, que o município de Serra do Ramalho em 2010 possuía esse IDH. Já em 2023, o total de receitas brutas realizadas pelo município alcançou esse valor aqui, né, de 167 milhões, né, um pouco mais, refletindo a capacidade de arrecadação e fluxos de recursos financeiros da região. Desse total, 82,93% corresponde a transferências correntes, evidenciando a dependência do município em relação a transferências governamentais para compor suas receitas. Então, de toda a riqueza do município, né, de arrecadação, ó, o valor aqui 82,93 são decorrentes de transferência de repasses governamentais aí do governo federal, governo estadual para o município. Além disso, o total de despesas brutas empenhadas em 2023, né, o total de despesas foi de 156 milhões, né, aproximadamente aí. O que mostra o compromisso de gastos, né, do município durante o ano. Esse número indica um equilíbrio entre as receitas e despesas municipais, que é um fator aí crucial para a gestão financeira e a implementação de políticas públicas em Serra do Ramalho. Ainda sobre a economia, no município há uma diversidade, né, aqui é importantíssimo, há uma diversidade de atividades agrícolas, da quais podemos citar os seguintes cultivos. O milho, que a gente já viu que é muito importante, né, tanto é que na bandeira, né, no brasão do município tem uma espiga de milho e também, perdão, estou me equivocando, das quais, né, podemos citar o seguinte cultivo, no caso o milho, o sorgo, feijão de corda, mandioca, pequenas irrigações de tomates, irrigação de pepino, coco, banana, melancia e cebola. A pecuária, né, é representada por pequenos rebanhos de bovino e caprino. Eu acabei confundindo, né, que eu falei que o milho aparecia na bandeira, né, no brasão, mas é uma informação equivocada. Mas aqui estão, né, os principais cultivos aí do município de Serra do Ramalho. Tá? Milho, sorgo, feijão de corda, mandioca, pequenas irrigações de tomate, irrigação de pepino, coco, banana, melancia e cebola. Já a pecuária é representada aí por pequenos rebanhos, né, de bovinos e caprinos.
A fonte de renda do município está centrada nas seguintes atividades: a agricultura, a pecuária, o comércio, aposentadorias, serviços autônomos e públicos, ok? Então, analisando a geografia do município, a forma de vida e relação com a natureza, é correto afirmar que se trata de um município rural, né? Fato confirmado aí com dados do IBGE. O censo demográfico de 2010 mostrava aí que 80% da população de Serra do Ramalho residia, né, na zona rural. Esse dado deve ter mudado, né? Foi o dado aí mais recente que a gente encontrou, de acordo com o IBGE, tá? Continuando, a respeito do meio ambiente, né? As informações sobre o meio ambiente de Serra do Ramalho destacam tanto os desafios quanto as características ambientais do município. A área urbanizada, conforme os dados de 2019, é de 18,37 km², indicando a extensão de território desenvolvido dentro do município. Contudo, dados de 2010 revelam preocupações significativas, né? Apenas 2,5% da população tinha acesso a esgotamento sanitário adequado, né? Refletindo uma carência de infraestrutura básica, essencial para a saúde. Já a arborização de vias públicas atingia 65%, 65,8% em 2010, o que é um indicador positivo, né, de cobertura vegetal nas áreas urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e o conforto térmico. Entretanto, o município apresentava uma situação preocupante no que diz respeito à urbanização de vias públicas, né, com 0% de urbanização registrada em 2010, o que pode indicar uma ausência de pavimentação ou infraestrutura viária adequada. Aí, ainda sobre o meio ambiente de Serra do Ramalho, né, a gente começou essa videoaula falando de economia, né, e chegamos aqui no meio ambiente para finalizar essa parte. A respeito do meio ambiente, Serra do Ramalho está inserida no bioma Caatinga, né, uma região semiárida com vegetação característica, adaptada às condições climáticas áridas, né. Em 2019 foi confirmado que o município não pertence a nenhum sistema costeiro, né, destacando a localização aí mais interiorana, é isso. Então aqui informações importantíssimas, né, sobre o município, tá? E diante disso, pessoal, a gente vai treinar, né, aqui vai resolver algumas questões, como eu havia falado anteriormente, questões aí que vão servir para a sua preparação, né, para você treinar seus conhecimentos adquiridos durante essa aula, tá bom? Mas é o que eu sempre falo, durante a resolução de questões você não deve interagir com essa videoaula com a questão apenas de forma passiva, só assistindo, como se estivesse assistindo uma coisa qualquer. Dê uma pausa, tente responder por conta própria e aí só depois você dá um play para continuar, ok? Então, questão número 1. Considerando os dados do IBGE sobre o município de Serra do Ramalho, é correto afirmar que: letra A. O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de meio salário mínimo, representando 7,35% da população total do município. Será que o salário médio é apenas 1,5%? Né? O que representa aí os trabalhadores formais, né, que representam 7,35% da população total. Letra B, 53,7% da população de Serra do Ramalho vive com rendimento nominal mensal per capita de até um salário mínimo, refletindo os desafios econômicos da região. Letra C, apenas 7,35% da população total de Serra do Ramalho está formalmente empregada, com salário médio mensal de 2 salários mínimos. Letra D, a maioria da população formalmente empregada em Serra do Ramalho, o que corresponde a 53,7%, ganha até 2 salários mínimos mensais. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Como a gente viu, a população empregada de Serra do Ramalho representa 7,35% da população total. E ela recebe uma média mensal de até 2 salários mínimos. Sendo assim, pessoal, a alternativa C, a correta, tá bom?
Aqui a letra A está errada porque ela fala que é 1,5 apenas salário mínimo, né? O que deixa errado. E aqui 53,7%, está dizendo que até 53,7% da população vive com salário mínimo. Não era. Lá ele mostrava que em 2010, 53,7% vivia com até meio salário mínimo, né? Que está um salário mínimo, o que deixa essa alternativa errada. A letra D, a maioria da população formalmente empregada e cerrado do ramalho corresponde a 53,7%. Claro que não, né? Aqui é a população que vive com até meio salário mínimo, tá bom? Então, se Serra do Ramalho tivesse 53,7% da sua população formalmente empregada, né, era muito bom, mas infelizmente não é. Tá? Então, se confirma assim a letra C, né, como alternativa certa. Já a questão 2, com base nos dados econômicos de Serra do Ramalho, é correto afirmar que em 2023 o PIB per capita de Serra do Ramalho foi de 13.121,69, indicando, né, um alto nível de riqueza gerada por habitante. A letra B, o Índice de Desenvolvimento Humano de Serra do Ramalho, medido em 2021, foi de 0,595, refletindo o nível médio de desenvolvimento humano. Essa data aqui é importante, né, 2021. Porque a gente viu na alternativa durante a nossa aula que esse número, né, ele era de 2010, tá? Então, já descarta aqui totalmente essa questão, essa alternativa, perdão. A letra C. Em 2021, o PIB per capita de Serra do Ramalho foi de 13.121,69 mil reais, né? Enquanto o IDH-M, medido em 2010, foi de 0,595, indicando o nível médio de desenvolvimento humano. Né? Então, essa questão aqui a gente vai deixar em observação. Vamos para a letra D. Em 2023, as receitas brutas realizadas pelo município alcançaram 167.248 milhões, né, no caso. Aproximadamente aí 167 milhões, das quais 82,93% corresponde ao PIB per capita. E aí, qual a alternativa correta? Como vimos, né, em 2021, Serra do Ramalho tinha um PIB per capita de 13.121,69 reais. E o IDHM em 2010 era este valor. Portanto, né, a alternativa correta será a letra C de casa. Tá? Se confirmando assim a letra C de casa. Só para a gente confirmar, a gente fala aqui da questão do salário, né? Aqui, ó, em 2021, tá? O salário médio era este valor. E o IDHM em 2010 era esse valor, ok? Era esse número aqui, esse índice, né? De 0,595. Se confirmando assim realmente a letra C como a alternativa correta. Já a questão 3, né? Sobre as atividades econômicas e geográficas de Serra do Ramalho, é correto afirmar que, letra A, o município possui uma economia diversificada com atividades agrícolas que incluem o cultivo de milho, sorgo, feijão de corda, mandioca, pecuária focada em grandes rebanhos de bovinos e caprinos. Letra B, a principal fonte de renda do município é exclusivamente a agricultura. Já deixa essas palavras, exclusivamente, somente, apenas, elas dificilmente uma questão que vem com uma alternativa que vem com essas expressões, ela é certa, né? Então aqui a gente já pode excluir, né? Porque a gente viu que a maioria das receitas as fontes, né, de receita do município são de transferências governamental. Então aqui está dizendo que é da agricultura, seguida pela pecuária, deixando de lado o comércio e serviços autônomos? Não, que aí já descarta a letra B. Letra C. A população de Serra do Ramalho é majoritariamente rural, com 80% residindo em áreas rurais, conforme o Censo Demográfico de 2010. Exatamente, né? A gente falou sobre isso. Em 2010 era 80% rural, tá? Então, aqui a letra C é a alternativa correta. Em Serra do Ramalho, atividades agrícolas são predominantemente monoculturas, né?
com ênfase exclusiva na produção de coco-banana. Claro que não, não é monocultura, é policultura, né? Tem milho, sorgo, né? Feijão, mandioca, tudo mais. E aqui está falando monocultura é que é apenas um. Não é o caso, né? Se confirma assim a letra C. A letra A, no caso aqui eu deixei, não fiz muito comentário sobre ela, mas o município possui uma economia diversificada, né? Aqui fala de grandes rebanhos, não é necessariamente grandes rebanhos. Aí essa, né, deixa muito em aberto, né? Então, se confirma-se a letra C. Só para a gente confirmar, né, todas as alternativas, todas as questões, né, alternativa letra C. E, pessoal, aqui nós temos, né, a apostila, caso você queira adquirir, tá? Você pode acessar o link na descrição. Se você quiser estudar de maneira mais efetiva, tá? A gente tem todo esse material detalhado, explicativo, com 50 questões aí comentadas, né? A respeito do município, para você estudar de maneira mais objetiva, né? Mais efetiva. E aqui, né, foi a nossa aula número 3. Em breve estaremos colocando a aula número 4. E um abraço a todo o pessoal e bons estudos.